Olá, turma! Bem-vindos à aula. Hoje nós vamos estudar cálculos estequiométricos. Mas o que seria estequiometria? Estequiometria é uma análise quantitativa da composição de substâncias consumidas e formadas em uma reação química. Então, o cálculo estequiométrico é a análise da relação entre reagentes e produtos de uma reação química. Então, fazendo uma analogia, quando nós queremos fazer um bolo, aquele de massa pronta, do que é que nós precisamos? Nós precisamos da massa, de ovos e de leite. Então, para fazer um bolo, nós precisamos de um pacote de massa, mais 4 ovos, mais um copo de leite. Então, irá formar um bolo. Se eu te pedir para você fazer 2 bolos, o que é que você vai fazer? Você vai dobrar a quantidade de todos esses ingredientes. Então, a estequiometria, ela estuda a quantidade de reagentes que são necessários para produzir uma certa quantidade de produto, sendo os nossos reagentes a farinha, o ovo e o leite, e o nosso produto, o bolo. Então, quando nós desejamos realizar um cálculo estequiométrico, precisamos realizar alguns passos. O primeiro passo é representar a reação química. E como é que eu represento isso? A partir da equação química. Então, aí nós notamos que existe uma diferença entre equação química e reação química, tá? A equação química, ela representa o que está ocorrendo nessa reação química, tá bom? Então, se eu te dizer, o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio, formando o gás amônia. Então, aqui nós precisamos representar essa reação química. Então, aqui eu escrevi para vocês a equação química. Essa equação química está representando a síntese da amônia, que é exatamente este exemplo que eu coloquei para vocês. O próximo passo, quando nós estamos realizando um cálculo estequiométrico, é analisar se essa equação química ela está balanceada ou não. Se ela não estiver balanceada, nós vamos precisar balancear essa equação. Então, veja bem, aqui o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio está compondo o nosso reagente. E o produto foi exatamente o gás amônia. Então, nós vemos que o nitrogênio aqui no reagente possui 2 como atomicidade e no produto possui apenas 1. Então, a gente percebe aí que essa reação realmente não está balanceada. Então, vamos para o segundo passo, balancear a equação química. E para isso, hoje eu trouxe para vocês um simulador. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Nessa simulação, eu estou utilizando aqui a analogia de balança. Observem aqui em cima. Então, da forma que a equação está, dá para perceber que ela não está balanceada. Por quê? Porque aqui a balança ela não está equilibrada. Então, vamos balancear. Se nós temos 2 nitrogênios no reagente e apenas 1 no produto, o que é que eu faço? Vou colocar 2 aqui no produto e aí eu consegui balancear o nitrogênio. Só que quando eu olho para o hidrogênio, eu percebo que ele ainda não está balanceado, porque nós temos 2 no reagente e 6 no produto. Como é que eu resolvo isso? Coloco um 3 aqui, no reagente. Desta forma, a nossa equação química ficou balanceada. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês melhor essa plataforma para a gente utilizar ela, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Só um momento, pronto. Então, já realizamos o segundo passo do nosso cálculo estequiométrico. O terceiro passo seria estabelecer a regra de 3. Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês, a equação de síntese da amônia balanceada e agora nós vamos aprender algumas relações estequiométricas que são necessárias para a gente conseguir estabelecer essa regra de 3. Então, vamos lá. A primeira relação estequiométrica que eu consigo identificar nessa equação química aqui é a proporção, né? Por quê? Porque 1
está para 3, que vai formar 2. Ou seja, toda vez que um nitrogênio reagir com 3 hidrogênios, vai formar 2 amônias. Ou seja, os coeficientes, eles representam as quantidades que reagem e que formam. A próxima relação estequiométrica que eu percebo é a quantidade de matéria. Os coeficientes, ele também representa, né, a quantidade de matéria, porque aqui no nitrogênio eu vou ter 1 mol de nitrogênio. No hidrogênio eu vou ter 3 mols de gás de hidrogênio. E no produto eu vou ter 2 mol de gás amônia, tá bom? Então, o coeficiente estequiométrico também consegue estabelecer a quantidade de matéria de cada substância. A próxima relação estequiométrica que eu vejo aí é o número de moléculas, porque vocês se lembram que 1 mol ele é equivalente a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, depende do que eu estou falando. Então, se eu tenho 1 mol de gás de nitrogênio, quer dizer que eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás de nitrogênio. Se eu tenho 3 mols de gás de hidrogênio, quer dizer que eu vou ter 18 vezes 10 a 23 moléculas de gás de hidrogênio. Se eu tenho 2 mols de amônia, quer dizer que eu vou ter 12 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, eu estou multiplicando, né, o coeficiente pela constante de Avogadro, não é verdade? Então, eu também tenho aquela relação, né, de massa-mol. Vocês se lembram que na aula anterior eu falei para vocês, né, dessa relação e exemplifiquei. Se um átomo de carbono possui 12 U, quer dizer que a sua massa em gramas vai ter 12 gramas, né? Então, bora aplicar essa relação com cada substância aqui da nossa síntese da amônia. Se a molécula de nitrogênio tem massa molecular 28U, quer dizer que a sua massa em gramas vai ter 28 gramas. Para o caso do gás hidrogênio, como ele é constituído por 2 átomos de hidrogênio, eu vou ter que a sua massa molecular é 2U. Logo, a sua massa em gramas vai ser 2 gramas. A amônia, ela vai ter massa molecular 12U, 17U, desculpe. Então, a sua massa em gramas vai ser 17 gramas. Então, aplicando esses dados da massa em gramas na nossa relação estequiométrica aqui, o que é que nós vamos ter? Se nós temos 1 como coeficiente do gás de nitrogênio, o que é que vai ter? Vai ter 1 vezes 28 gramas. Logo, eu vou ter aí 28 gramas de gás de nitrogênio participando dessa reação química. Já no caso do gás hidrogênio, eu vou ter 6 gramas, né? Porque são 2 gramas de gás de nitrogênio, porém, eu tenho aí 3 mols de gás de nitrogênio, não é verdade? Então, eu vou ter 6 gramas. E para a amônia, eu vou ter 34 gramas. Por quê? Porque foi 17 gramas vezes 2. Então, perceba que a massa do reagente é exatamente igual à massa do produto, porque se lembra daquela regra, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a massa do reagente tem que ser igual à massa do nosso produto. Então, perceba que somente com o coeficiente, ao fazer o balanceamento, nós obtivemos todas as relações de quantidade das substâncias, dos reagentes e dos produtos. E como temos aí relações entre mol e massa, foi possível definir a proporção em gramas de cada substância dessa que está reagindo. Nós ainda podemos ter mais uma relação, porque veja, se essas substâncias da reação estiverem a pressão e temperatura iguais, e como todas elas são gases,
nós podemos dizer que, em relação ao volume, nós vamos ter um volume para o gás nitrogênio, 3 volumes para o gás hidrogênio e 2 volumes para o gás amônia. Então, pensando na CNTP, se eu sei que em 1 mol eu vou ter 22,4 litros, é aquela nossa relação mol-volume. Quer dizer que o gás nitrogênio ele está ocupando aí 22,4 litros. Já o gás hidrogênio vai ser 3 vezes 22,4 litros, já que nessa reação química ele está aí possuindo 3 mols, né, de gás hidrogênio. E a amônia, por ter 2 mols, vai ser 2 vezes 22,4 litros, tá ok? Então, vamos aplicar isso agora em um exemplo prático? Antes disso, eu coloquei aqui para vocês a dica de passo a passo, né? É importante que vocês escrevam no caderno isso aí. O primeiro passo é escrever a equação química. O segundo passo é analisar se essa equação química está balanceada. Se não, eu preciso sim balancear. E depois eu vou estabelecer a regra de 3, de acordo com o que a questão está me pedindo. Então, no cálculo estequiométrico, é preciso tirar as informações dos enunciados dos exercícios, né? Analisar se a questão está pedindo a quantidade em gramas, em mol, em volume. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, aqui. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para formar 12 mol de gás carbônico, supondo reação de combustão completa? Primeira coisa, pessoal, vocês se lembram do que é combustão? A combustão é a queima, não é verdade? Então, essa queima é uma reação química que ocorre entre um material combustível, né, um material inflamável, como o álcool etílico, como gasolina, óleo diesel, madeira, papel, enfim, etc., em um comburente. Então, eu vou ter o combustível reagindo com o comburente, que normalmente é o oxigênio, na presença de calor. Então, combustível é quem é consumido, o oxigênio é o nosso comburente, né? É quem está reagindo com o combustível. E por termos aí a liberação de calor, quer dizer que essa nossa reação aqui de combustão, ela é exotérmica. E quando nós temos uma combustão completa, vai ocorrer a liberação de gás carbônico e água. Quando nós temos uma combustão completa, isso quer dizer que existe oxigênio, ou seja, existe comburente suficiente para consumir todo o combustível. Quando nós temos uma combustão incompleta, quer dizer que nós não temos oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Então, normalmente vai sobrar aí um resíduo, tá ok? Então, vamos lá. Já que agora nós sabemos que na combustão ocorre a liberação de gás carbônico e água, nós vamos conseguir construir a nossa equação química. Vou transferir para cá o nosso enunciado. E agora vamos escrever a equação química. Veja, qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Coloquei aqui o álcool etílico, que deve reagir para formar 12 mols de gás carbônico. Se nós temos aqui uma reação de combustão, quer dizer que é o álcool etílico mais o nosso comburente oxigênio. Se é uma combustão completa, vai ter a liberação de gás carbônico mais água, tá? Agora nós vamos ver, essa equação está balanceada? Não, não está. Então, aí vamos realizar o balanceamento. Como o hidrogênio é o elemento de maior atomicidade, eu vou começar a balancear a equação por ele. Vou inverter as atomicidades, colocando elas como coeficiente, e dessa forma eu consegui balancear o hidrogênio. Veja que eu fiquei com 12 no reagente e 12 no produto. Nós ficamos com
4 carbonos no reagente e temos apenas um no produto. Então, fica fácil de solucionar esse problema. Coloco aí um 4. Agora, nós temos 5 oxigênios no nosso reagente e temos 14 oxigênios no produto. Como é que eu resolvo isso? Se eu colocar um 6 aqui no reagente, eu fico também com 14 oxigênios. Balanceamos nossa equação. Só que eu posso simplificar, porque a regra do balanceamento é deixar os mínimos valores possíveis, na verdade, no coeficiente. E aí, nós vamos balancear dividindo tudo por 2. Ficando assim. 1, 3, 2 e 3. Pronto, agora nós obtivemos os menores coeficientes possíveis, não é verdade? Próximo passo, estabelecer a regra de 3. Veja aqui que no enunciado ele está falando sobre quantidade de matéria. E ainda destaca aqui, que a quantidade de matéria de álcool etílico deve reagir para formar 12 mols de gás carbônico. Então, ele estabelece a relação estequiométrica mol por mol. Então, vamos escrever a equação, vamos escrever aí a regra de 3. 1 mol de álcool etílico conseguiu formar 2 mols de gás carbônico. Então, quantos mols de álcool etílico eu preciso para formar 12 mols de gás carbônico? Realizo aí a regra de 3 e vou obter 6 mols de álcool etílico. Ou seja, para obter 12 mols de gás carbônico é necessário queimar 6 mols de álcool etílico. Então, essa aqui foi a nossa resposta, tá bom? Então, gente, a aula de hoje foi isso, né? Nós realizamos aí uma introdução a cálculo estequiométrico e vimos um exemplo de relação da estequiometria com quantidade de matéria. Também aprendemos todas as relações que nós temos aí na estequiometria, né? Quantidade de matéria, moléculas, massa em gramas e volume. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo a estequiometria, agora aplicando as outras relações, tá ok? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato.